Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de crescimento, decrescimento e concavidade, tá? É chegado o momento de trocar de capítulo, tá? Porque a gente está avançando um pouquinho, a gente vai para aplicações mais, como se diz assim, mais palpáveis da derivada de fato, né? A gente vai começar a brincar com as coisas um pouquinho mais complicadas. Mas de qualquer forma, essa primeira sessão, a sessão 4.1, tá? Ela ainda é uma sessão bem teórica e que a gente precisa definir, tá, bem alguns conceitos, tá? Então vamos lá, vamos começar, vamos falar disso, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte pergunta, né? A gente vai se perguntar, naturalmente, né? Quanto que uma função é crescente ou decrescente? Visualmente, tá? Eu não vou negar que isso é fácil de ver, tá? Acontece que a gente, quando está falando desse assunto no cálculo, a gente tem que tomar um cuidado. A gente sabe que olhando para uma função, ela pode ser crescente ou decrescente e a gente pode admitir isso facilmente, tá? Uma questão bem visual, como eu disse, mas a gente precisa formalizar alguns conceitos, tá? E aí a derivada nos ajuda muito nesse sentido, tá? Então vamos ver como é que a gente pode começar isso aí, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma função, tá? Qualquer, tá? Uma função f de x, tá? No intervalo AB, tá? Essa função qualquer, f de x nesse intervalo AB, tá? A gente vai definir alguns pedaços, tá? Alguns intervalos. Primeira coisa que eu vou definir com vocês eu coloquei uma faixa em verde, tá? Para definir um pedaço dessa função, tá? No qual eu visualmente consigo dizer, tá? Que ela parece estar crescendo, tá? Ou seja, o que é crescendo? Na medida que os valores de x aumentam, né? É se perguntar se os valores de y também aumentam. Se ela for decrescente, é na medida que os valores de x aumentam, tá? Os valores de y estariam, né, diminuindo, tá? Ela seria decrescente. Então, neste primeiro pedaço, tá? Para mim, claramente, eu tenho uma função crescente, tá? Aí depois, né, ela já começa a decrescer. Se eu for seguir adiante e pensar só em crescimento, eu vou conseguir definir um outro pedaço, tá? Que é aquele outro pedaço daquela outra faixa verde. Tá bom, me parece que nesse exemplo, entre A e B, tá, especificamente, eu não tenho outros intervalos, a não ser essas duas faixas em que a função parece estar crescendo, tá? Mas eu sei, por exemplo, que esses outros dois aqui, tá? Me parece que essa função está decrescendo. Tá? Então, de novo, né, visualmente a gente já definiu, mas o que de fato diferencia? Então, antes de qualquer coisa, vamos colocar assim, vamos colocar algumas coisas aqui. Por exemplo, vou colocar 3 pontos, tá? C, D e E, tá? Como sendo os pontos onde trocam, tá? Esse crescimento vira decrescimento ou decrescimento vira crescimento. Então, quando existe essa troca, tá, a gente vai definir alguns pontos, tá? Eu estou colocando como letras aqui porque a gente vai ver historicamente como funciona, depois a gente pode ver com números, tá? Mas no primeiro momento, deixa as letras aí, tá? Então eu sei, por exemplo, me parece, né, que nas faixas em verdes, ou seja, de A a C e depois de D a E, cresce, e nas faixas em laranja, tá, de C a D e depois de E a B, decresce. Tudo bem? Então é mais ou menos essa a ideia que a gente vai usar aqui. Tranquilo? Então, o que eu peço para que a gente defina agora formalmente? É que vocês prestem atenção, tá? Entre a faixa A e C, ou seja, a primeira faixa, eu marquei um ponto ali, tá? E é aquilo que eu disse, tá? Marcado um ponto, eu vou me perguntar se andar um pouquinho para a direita nesse ponto, eu vou ter que pensar agora, após ter andado um pouco à direita, ou seja, o que é andar um pouco à direita? É aumentar os valores de x, tá? E eu vou me perguntar, a função está acima ou está abaixo? Ela foi para cima ou foi para baixo? Ela está acima, né? Ou seja, ela subiu. Tá? Em outras palavras, eu posso dizer, bom, se ela subiu, né, naquele intervalinho específico daquele ponto e o ponto próximo que eu andei, eu já sei que ela é crescente. Tá? Acontece que se eu fizer isso com todo e qualquer ponto do intervalo A até C, isso vai acontecer. Tudo bem? Tá bom. Se eu fizer isso com outro ponto agora na faixa laranja, tá? Aquela que a gente viu que é decrescente, a gente vai se perguntar a mesma coisa. Vai pegar esse ponto, vai andar um pouquinho para a direita, ou seja, vai fazer o valor de x aumentar e vai se perguntar, a função está para cima ou para baixo? A função está para baixo. Tá, isso me define, tá, que ela decresceu, pelo menos naquele pequeno pedaço ali, próximo à vizinhança daquele ponto. Tá? Até aí bem tranquilo, né? Tudo bem? Tá bom. Agora, se eu marcasse um ponto, tá? Ou seja, o ponto para onde eu fui, tá? Como sendo o ponto, o próximo ponto também dentro da função, tá? Eu poderia, né? Nada me impede de traçar uma reta secante entre esses dois pontos, ou seja, o ponto onde eu saí e o ponto para onde eu fui, ambos os dois pontos na minha, né, função. Tudo bem? E também, além disso, né, tratando disso, eu posso ver claramente, tá, que as duas retas secantes, tanto para o primeiro quanto para o segundo caso, né, no primeiro, aquela em que eu sei que a função é crescente, ou que eu defini a função como crescente, essa reta secante está subindo.
assim como a faixa em que eu defini, tá, como sendo uma função decrescente, eu sei que a reta secante está decrescendo, está descendo. Tá? Isso vai acontecer se eu começar a diminuir a diferença entre esses pontos. E se eu começar a diminuir a diferença entre esses pontos, adivinha, eu vou poder dizer que, olha, parece claro, né, que a reta tangente nesses pontos, no primeiro caso é crescente e no segundo caso é decrescente. E a reta tangente diz muito isso, né? Ela diz a taxa de variação instantânea daquela função naquele ponto. Se essa é positiva, quer dizer que a função está crescendo. Então é muito fácil para nós, de posse da derivada ou de conhecimento da derivada, dizer, olha, se a derivada é positiva naquela faixa, quer dizer que a função é crescente. Se a derivada é negativa, quer dizer que a função é decrescente. E é assim que a gente vai fazer mesmo, tá? A gente vai através da derivada, uma vez que a gente tem, né, posse da derivada e sabe calcular a derivada de quase qualquer função, a gente vai simplesmente afirmar, olha, desde que eu consiga calcular a derivada, se eu afirmar ou descobrir os valores de x para os quais a derivada é positiva, eu vou afirmar que naquele intervalo desses valores de x, a função vai ser crescente. E o mesmo vai valer, tá? Quando a derivada for negativa, tá? E aí eu vou descobrir valores de x num certo intervalo, e naquele certo intervalo eu vou poder dizer, tá, que a função é decrescente. Só chamando a atenção que esses certos intervalos a qual eu me refiro, tá, são intervalos em x. Tá? Então sempre que a gente perguntar onde a função é crescente, onde a função é decrescente, em outras palavras, ou nas linhas, ou nas entrelinhas, melhor dizendo, estará a pergunta escrita te perguntando qual o intervalo em x, tá, no qual a função é crescente ou decrescente, e assim por diante. Tudo bem? Bom, se eu fizer isso nos outros dois, ou nas outras duas faixas, dois intervalos, a mesma coisa acontece, tá? E eu vou poder afirmar, respectivamente, que tem derivada positiva e negativa e, portanto, respectivamente também, função crescente e decrescente. Tudo bem? Tá? E isso não muda na medida que eu mudo esses pontos dentro dessas faixas. Eu vejo que isso sempre acontece. Então eu vou poder definir, tá, de uma maneira bem geral mesmo, tá? Porém já formalizada, que função crescente, né, ela é crescente em certos valores de x, aos quais a derivada, tá, f' de x é positiva, e decrescente quando a derivada for negativa. Tudo bem? E esses intervalos ao qual eu me refiro, tá, serão dados de pontos até pontos em x, né? Então, seja valores de x. E aqui eu vou deixar bem claro, tá, que esses valores de x, para nós, são esses valores que nós temos aqui, tá? Eu não coloquei números, eu coloquei letras, mas eu sei que, por exemplo, para esse caso, tá, que ficou aqui que a função é crescente de a até c e de d até e, assim como ela é decrescente de c até d e de e até b. Tudo bem? Tá bom. Vamos colocar tudo isso no mesmo lugar, tá? E isso vai, à medida que, né, essa reta tangente vai passando, vai trocando de lugar, ela pode ser crescente e virar decrescente, ou ela pode ser decrescente, tá, e virar crescente, assim por diante, tá? Então isso vai, à medida que eu tenho uma função contínua entre A e B, tá? A gente vai podendo fazer essas trocas e descobrindo qual é o intervalo correto. Tudo bem? Tá bom, agora como é que a gente escreve isso, tá? A gente vai fazer o seguinte, pensa comigo no primeiro intervalo, de A até C, tá? Esse intervalo de A até C, como eu disse, é um intervalo em x, tá? Então a gente vai usar a notação de intervalo. Então ele vai dizer que ele vai de A até C. E a gente vai marcar que ela é crescente assim, ó, de A até C, fechado. Aqui eu queria só falar uma coisa. Muitos livros, ou alguns livros, não muitos, na literatura, também aceitam, né, a gente dizer que ela é crescente de A até C aberto. Tá? Nós estamos trabalhando com uma literatura que afirma, tá, ou usa a notação de A até C fechado. Então, né, o importante é saber que de A até C, ou nos pontos entre A e C, a função está crescendo. Tá? Mas nós vamos adotar aqui fechado. Tudo bem? Então, assim, se enxergarem alguma literatura diferente, que A até C aberto, tá? Não está errado o nosso desespero. Tudo bem? Tranquilo. E a mesma coisa para o próximo intervalo, né? Que também descobrimos ser crescente, né? De D até E fechado. E aí a gente coloca o símbolo de união, porque nestes dois, né, esses dois intervalos, perdão, a gente vai ter, tá, uma função crescente. Tudo bem? Assim como, de uma maneira um pouco mais rápida, agora a gente vai ter uma função decrescente, tá? De C a D, união com E a B. Tá? Tudo bem? Então é assim que vai vir, ou deve vir a resposta, né? Ou seja, em intervalos de x. Tudo bem? Beleza. Então já que eu já sei esses intervalos, né? Eu sabendo os pontos, tá? De A até C, de D até E, e depois de C até D, e depois de E até B, respectivamente crescente e decrescente, para este exemplo bem visual que está aí. Tranquilo? Então tá. Então vamos... Uma vez definido, tá, a gente pode, de maneira geral, afirmar sempre que crescente é derivada positiva e decrescente derivada negativa. Vamos fazer um exemplo? Bem simples, tá? Função x², tá? Bom, essa função velha conhecida de vocês, é uma parábola, tá?
a gente claramente sabe onde ela é crescente e decrescente, de novo no visual, tá? Vamos pegar primeiro aquilo que a gente já sabe estudar a formalidade dele. Primeiro, eu estou vendo que nessa faixa que vai de 0 em diante, ou seja, x² aqui é uma função dos reais para os reais, tá? Ela é uma... Eu estou vendo que de 0 para cima, ou para a direita, melhor dizendo, em x, ela vai crescer, tá? Assim como eu vejo de menos infinito, tá? Ou bem de baixo, como quiserem, até 0, tá? Ela vai ser uma função decrescente. É claro para mim, é claro aos meus olhos que isso acontece. Mas a gente acaba de descobrir que a gente tem uma ferramenta e vamos testar essa ferramenta. A ferramenta é usar a derivada. Eu sei que a derivada de x² é 2x, tudo bem? E se eu quero me perguntar, fazendo de conta que eu não soubesse já, tá? Onde ela é crescente, eu vou dizer, bom, eu sei que ela é crescente quando a derivada é positiva, ou para os valores de x que fazem a derivada ser positiva. E aí eu vou claramente trocar. Bom, a derivada desta função específica é 2x. E eu vou me perguntar, 2x é maior que 0, para qual valor de x? Bom, para x maior que 0, né? Ou para x positivo, vocês podem dizer assim, tá? Qualquer valor de x que eu coloque ali no vezes 2x, desde que o x seja positivo, ele vai dar maior que 0. Aí a gente pode, né, dizer que 2 vezes x, né, só daria 0 se o x fosse 0, só daria negativo se o x fosse negativo e só daria positivo se o x fosse positivo e assim por diante, tá? Então a gente pode afirmar em toda aquela faixa ali que eu já estou vendo, x positivo, né, eu sei que eu vou ter uma derivada positiva e, consequentemente, uma função crescente. Tudo bem? Vai acontecer algo muito similar, tá? Porém invertido para decrescente. De novo, né, 2x menor que 0 só vai acontecer quando eu tiver x menor do que 0. E aí eu já tenho que é aquela outra faixa lá. E como é que eu escrevo isso? A gente vai escrever para crescente em 0 até mais infinito. E aí, claro, mais infinito, né? A gente não chega no mais infinito. A gente, obviamente, vai botar mais infinito aberto, tá? E a decrescente, a parte decrescente, de menos infinito até 0, fechado. Tranquilo? E aí a gente pode colar junto lá e dizer, olha, finalmente eu tenho, né, um intervalo onde ela é crescente e decrescente. Eu sei que esse é um exemplo bem simples, um exemplo que visualmente a gente já sabia, mas de qualquer forma a gente precisa, né, formalizar certas coisas aí. Tudo bem? Então tá. Vamos pegar um outro exemplo aqui e vamos colocar uma situação um pouquinho diferente. Pensa comigo. Tem uma função agora, x² mais 4x mais 4. Não é mais aquela parábola que estava ali. Agora é uma outra parábola, tá? Que vai ter raiz dupla em menos 2. Como é que eu sei disso? Não, a gente poderia fatorar aqui, tá? Mas aquela função é a mesma que x mais 2 ao quadrado, tá? E aí, claramente, x igual a menos 2 é a raiz dupla, nós temos esta configuração aqui. Essa parábola que está aqui, ela mudou muito pouco, tá? Para a parábola anterior. Tá? E se a gente fosse afirmar aqui onde seriam as derivadas, a gente saberia. Mas vamos ver quando a gente não soubesse onde seriam os intervalos de crescimento e decrescimento. A gente derivaria, ou seja, chegaria em 2x mais 4, tá? E iria se perguntar quando essa derivada é positiva, e aí a gente isolando o x, a gente chegaria ao fato de que, bom, ela seria positiva quando o x fosse maior do que menos 2. Por exemplo, menos 1. Menos 1, quando eu faço menos 1 vezes 2, dá menos 2. Só que menos 2 com mais 4 dá mais 2, que é positivo e torna a derivada positiva. Então, o que está acontecendo aqui? Estou definindo um intervalo de x, tá? Que faz a derivada ser positiva. E agora, inclusive, neste caso, pode admitir alguns números negativos, tá? Tudo bem? E aí, bom, a gente de cara já afirma, né, que para x sendo menos 2 ou qualquer coisa maior que menos 2, tá? Já funcionaria. Tá? Então, toda essa faixa aqui seria derivada positiva e, consequentemente, uma função crescente, tá? Bom, fazendo o mesmo trabalho, tá? Apenas com a desigualdade invertida, tá? Para descobrir onde ela é decrescente, nós teríamos esse caso, e aí fazendo as contas, a gente chegaria que x teria que ser menor que menos 2 e, consequentemente, de menos infinito até menos 2. Ali é menos infinito aberto, tá? Saiu fechado, mas é aberto. Tudo bem? Então tá. Sabendo disso, a gente marca a segunda faixa. Esse era fácil, né? É uma pequena mudança naquele caso anterior. Tudo bem? Então tá. A gente sabe agora onde é crescente e onde é decrescente, neste caso. Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais complicado, tá? Vamos começar a complicar as coisas, tá? Vamos colocar aqui uma função x³ menos x, tá? Essa é uma função, ela não é trivial, tá? De descobrir qual é o gráfico dela, ou tentar lembrar, é uma cúbica, tá? Se fosse x ao cubo a gente saberia, mas eu coloquei uma um pouquinho mais complicada, mas assim, nada tão mais complicado, tá? Eu vou colocar o gráfico dela, tá? Mas a gente poderia fazer toda a análise, tá? Sem saber esse gráfico. Esse gráfico é fácil, tá? Porque ele é uma função que, se eu isolar o x, eu fico com x vezes x² menos 1. E x² menos 1, tá?
é simplesmente, né, a diferença entre os dois quadrados. Eu posso afirmar que isso é x vezes x menos 1 vezes x mais 1. E aí fica clara a fatoração, tá? Fica evidente que as raízes são, tá, menos 1, 0 e 1. Tá? Então, teria uma função mais ou menos com essa cara, tá? Por tudo aquilo que a gente já conhece de polinômio. Tudo bem? Tudo bem. Mas a gente pode, né, colocar aqui a derivação e descobrir onde é crescente e decrescente. Mesmo que, tá, a gente já saiba pelo desenho, pelo gráfico dela, já dê para dizer mais ou menos onde cresce e onde decresce. Tudo bem? Só que aqui já começa a ficar um pouquinho diferente. Eu vou marcar aqui os intervalos de crescimento, tá? Ou seja, ela cresce de menos infinito até um certo ponto. E eu vou dizer exatamente isso, um certo ponto. Eu não sei que ponto é esse, tá? Aí ela para ali, aí ela vai começar a decrescer, tá? E ela vai decrescer deste certo ponto até outro certo ponto que eu também não sei, e dali em diante ela começa a crescer de novo. A questão é, quem é esse certo ponto? Tá? A gente não sabe. Esse valor de x, tá? É um valor de x. O máximo que eu posso dizer é que está entre menos 1 e 0, o primeiro deles, e que o outro está entre 0 e 1. É só o que eu posso dizer. Eu preciso descobrir esses valores, tá? Se eu quiser afirmar, né, corretamente onde ela cresce e onde ela decresce. Ou para quais valores de x ela cresce e decresce. Tá? Então eu vou ter que usar aqui aquilo que eu sei, a derivada. Tá? E eu sei que, bom, ela vai ser derivável, é simples, tá? Um polinômio. A derivada aqui é 3x² menos 1, tá? E para eu descobrir onde ela é crescente, eu vou dizer, olha, quando isso for positivo, né? Ou seja, quando 3x² menos 1 for maior que 0, ou 3x² maior que 1, ou x² maior que 1/3. E antes de eu colocar a próxima coisa, tomem muito cuidado, tá? Por quê? Quando a gente tirar o quadrado ali, tá? A gente tem que colocar em módulo. Tá? Por quê? Porque pode ser que eu escolha um valor negativo e muito grande, tá, que vai satisfazer o fato de x² ser maior que 1/3. Por exemplo, eu vou chutar um valor aqui, pode ser o próprio 1, tá? 1 negativo, por exemplo. 1 negativo, quando eu coloco 1 negativo ao quadrado, vai dar 1. E 1 é maior que 1/3. Tá? Então por isso que a gente tem que colocar em módulo ali, tá? Tudo bem? Tá, isso é uma das tantas maneiras que a gente vai fazer. Então a gente vai descobrir aqui que para valores de x em módulo maiores, tá, que 1/3, tá? Eu coloquei mais ou menos só por causa da raiz, mas pode botar só em módulo maior que 1/3. 1/3 não, que 1 sobre raiz de 3, perdão. Eu vou ter, tá, a derivada crescente, ou a derivada positiva, perdão, e consequentemente uma função crescente, tá? E aqui, tá, eu tenho que tomar um cuidado. Claro que dá para fazer essa análise, tá? Mas dá para fazer uma análise muito mais fácil. Eu vou, tá, aqui já vou colocar o intervalo onde ela cresce, porque ela vai crescer de todo menos infinito até menos 1 sobre raiz de 3 e de 1 sobre raiz de 3 até mais infinito, ou seja, o intervalo ou a faixa, como quiserem, as duas faixas em verde, tá? Tranquilo? Eu vou abrir um espaço, tá? Porque eu vou colocar, eu já vou fazer de onde é que ela decresce, mas antes disso eu vou colocar aqui aquilo que a gente chama de análise de sinal da derivada, tá? Ou análise de sinal de f' de x, tá? O que é isso, propriamente? Tá? Análise de sinal de f' de x quer dizer simplesmente a gente conhecer quem é a f', tá? E vamos analisar o sinal dela. Como assim conhecer? Essa f', tá, é uma parábola, não tem nada de novo. Tá? Então, se ela é uma parábola, tá, e se eu por algum motivo descobrir quais são as suas raízes, tá, e essas raízes são bem fáceis de descobrir, é só igualar a 0, dá para isolar direto, não precisa nem de Bhaskara, adivinha? Vai ser menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. Tá? Sabedor do fato de que é uma parábola, e eu também conheço, tá, que essa parábola é uma parábola com boca para cima, como a gente gosta de chamar, né? Ou seja, o valor que multiplica x² é um valor positivo, eu posso simplesmente escrever isso no eixo x e analisar o sinal. Posso escrever assim. Eu sei que ela tem duas raízes reais, né? Sei que essas raízes são menos 1/3, menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, e ela vai ter algo, ou vai ter um comportamento mais ou menos como esse que está aí. Por que isso? Bom, tá? Porque é o seguinte, não me interessa, tá, os valores específicos dessa parábola, me interessa o sinal. E o sinal, tá, sabendo que eu tenho uma parábola, é muito simples, porque a gente sabe, por exemplo, que para qualquer valor do eixo x antes de menos 1 sobre raiz de 3, essa parábola estará acima do eixo x e, consequentemente, terá um valor positivo. Então a gente já pode dizer que para todos os valores ali ela vai ser positiva. Ou seja, o sinal da derivada eu acabo de descobrir fácil, sem fazer conta nenhuma. Assim como eu sei que os valores após 1 sobre raiz de 3 positivo também, né, vão me resultar num f' positivo e, consequentemente, lá na minha derivada, na função crescente. E por fim, né, eu posso afirmar também que os valores entre menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, essa parábola estará abaixo do eixo x, tá? E aí, bom, consequentemente, os valores dela serão
negativos. Não sei quantos são ou quanto vale especificamente, mas é negativo, que é o que me interessa. Eu estou analisando o sinal. Por que me interessa só o sinal aqui? Porque, bom, é de fato só o sinal que eu preciso, né, para dizer se ela é crescente ou decrescente. E aí eu acabo dizendo para vocês aquilo que a gente já sabia, tá? Que de menos infinito até menos 1 sobre raiz de 3 e de 1 sobre raiz de 3 até mais infinito, o sinal da derivada é positivo, por essa simples análise de gráfico, tá? De sinal da derivada. E, consequentemente, nesse intervalo ela é crescente, tá? E naquele intervalo menor ali, entre menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, é negativo e, portanto, tá? Nós teremos uma função decrescente naquele pedaço, que é tudo aquilo que confirma, né, no meu gráfico, nas duas faixas verdes e na faixa laranja. Tudo bem? Então vamos colocar aqui faixa verde, faixa laranja, e eu nem preciso fazer mais nenhuma conta, eu posso só afirmar, os dois intervalos em verde são esses, o intervalo em laranja é esse, os verdes são respectivos a derivada positiva e, portanto, crescimento, e o em laranja, respectiva a derivada negativa e, portanto, decrescimento. Tudo bem? Então a gente já pode dizer assim, bem rápido, tá? Que ela é crescente neste intervalo, tá? E decrescente neste outro. Tranquilo? Que é aquilo que a gente confirma, né? Olhando para o gráfico dela. Tá bem evidente isso. A única diferença é que lá no começo a gente não sabia qual era o ponto em que ela parava de crescer e começava a decrescer, e depois o outro ponto em que ela começava a crescer novamente. Tranquilo? Isso a gente acaba descobrindo com essa análise da derivada ou análise gráfica. Tranquilo? Então tá. Vamos seguir aqui, só marcando os pontos que a gente acaba de descobrir. Vamos lá. A última coisa que eu não falei, tá, é que vai existir ou podem existir funções que são constantes. E a função que é constante é aquela que não varia, né, ou seja, que não sobe nem desce, no melhor português mais coloquial, né? Então a gente pode chamar como reta horizontal, mas vamos colocar isso definido de uma maneira formal, tá? Então assim, crescente, decrescente e constante, tá, podem ser definidos em pedaços como estes aqui. Tudo bem? Então, crescente é aquele que a derivada está subindo, decrescente a derivada é negativa, tá? A função está descendo, tá? E constante é aquele cuja uma função é uma reta horizontal, tá? Ou, consequentemente, tá? A sua reta tangente é uma reta, vai ser uma reta também vai ter inclinação nula, né? Ou seja, é uma função constante. Então, a gente define, tá? Para qualquer ponto nesses intervalinhos. Tudo bem? Então aqui definidos todos esses caras, né, a gente já sabe quem é constante, a gente já sabe quando é decrescente e a gente já sabe quando é crescente. Tudo bem? Então só para fechar a conta mesmo, vamos anunciar o teorema que está no livro. Eu não gosto muito de teorema porque ele às vezes mais confundem, né? Mas aqui é bom a gente anunciar, tomar um cuidado, tá? Primeira coisa, seja f de x uma função contínua no intervalo AB, tá? E diferenciável em AB aberto, porque é AB aberto, eu não sei o que vai acontecer nas pontas, então a gente garante que ela tenha uma derivada exatamente, especificamente, em todos os pontos, exceto no A e no B, tá? A gente vai poder afirmar, olha, se a derivada, né, ali for positiva para x entre A e B, então f de x é crescente no intervalo AB, e aí é aquilo que eu falei, tá? E esta literatura chama de AB fechado, tá? Assim como vai acontecer o mesmo, tá? Se ela for negativa, será decrescente, ou se ela for zero, tá? Será constante. Tudo bem? Então tá, positiva crescente, negativa decrescente, zero constante em um certo intervalo que aqui, ó, essa condição não muda. Então tá, fechou. O que é agora concavidade? Aqui é uma coisa que também está na seção, tá? E que é um pouco diferente de crescimento, tá? Concavidade é o seguinte, né? Primeiro a gente se pergunta e depois a gente pode tentar descobrir o que é concavidade. Para a gente estudar concavidade, de novo a gente vai partir para um gráfico, tá? A gente vai colocar um pedaço de função, tá? Variando entre A e B. Tudo bem? Não é o mesmo pedaço de função que a gente analisou o crescimento, mas tudo bem. Inclusive aqui a gente poderia já dizer que todo esse pedaço tá um pedaço que cresce, só cresce. Eu não estou vendo nenhum pedaço aqui dessa função que estaria decrescendo. Nesse caso específico, eu vou definir concavidade positiva ou côncava para cima, tá? Nesta primeira faixa, e vou definir concavidade negativa ou côncava para baixo nesta segunda faixa. O que diferencia um de outro? Tá? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que entender é que elas trocaram de concavidade num ponto que eu chamei de C. Tá? Depois, uma vez definido, a gente vai ter que de fato agora entender formalmente o que é côncava para cima ou côncava para baixo. Então vamos lá. Eu vou marcar um ponto, tá? E depois eu vou marcar outro ponto dentro do mesmo intervalo, ou seja, dentro do intervalo que eu defini
que essa função é côncava para cima, por exemplo. Tá? Então, o que formalmente me garante que ela é côncava para cima? Pensa nesses dois pontos que eu marquei. O que aconteceria se eu marcasse uma reta, ou desenhasse uma reta que interligasse esses dois pontos? Tudo bem? Então eu vou dizer para vocês o que acontece. Se por acaso, para quaisquer dois pontos deste intervalo, tá, que eu já marquei inclusive, tá, marcando esses dois pontos e ligando esses dois pontos por uma reta, que eu estou definindo aí como sendo essa reta em verde, tá, pode ser muito bem aquilo que a gente chama de reta secante, tá, se esse pedaço ou esse segmento de reta estiver acima da função, é porque ela é côncava para cima. Tudo bem? Agora, se eu olhar para o segundo intervalo, marcar os dois pontos, tá? Em quaisquer dois pontos, só que dentro do segundo intervalo, fizer a mesma coisa, né? Conectar por um segmento de reta, e agora esse pedaço, o segmento de reta, se estiver abaixo da curva, tá? É porque ela é côncava para baixo. Entenderam a formalidade da coisa? Entendeu? Para quaisquer dois pontos, eu vou movimentar agora esses dois pontos, tá? Para quaisquer dois pontos que eu mude aí, vai acontecer isso. Isso não vai mudar. Essa reta vai estar, no primeiro caso, sempre acima da curva, no segundo caso, sempre abaixo da curva. Eu posso ficar mudando esses dois pontos nesses dois intervalos, isso sempre vai acontecer. Tudo bem? Então, se a primeira coisa acontecer, ela é côncava para cima. Se a segunda acontecer, ela é côncava para baixo. Tranquilo? Tá bom. Só que tem um pequeno detalhe, né? A gente também poderia formalizar um pouco mais. Acho que só marcar dois pontos e ficar desenhando não é suficiente para nós. Tá? A gente pode tentar, né? Uma tentativa, analisar o que seria ou o que aconteceria com a derivada. Aí alguém vai dizer assim, mas a derivada vai ser sempre positiva, pelo menos nesse pedaço que tu escolheu desenhar aí. Eu diria que, bom, é verdade, mas deve ter alguma outra informação que faça com que a gente entenda o que é concavidade positiva e negativa. Então eu vou marcar essa derivada aí, tá? Essa reta tangente, melhor dizendo, tá? E vou marcar o valor dela. Ela tem inclinação ou derivada igual a 1, por exemplo, tá? Não é necessariamente 1, eu estou escolhendo um valor qualquer. O máximo que eu posso dizer aqui, dado esse desenho, é que é positivo. Eu estou escolhendo 1 simplesmente para escolher valores para que a gente possa entender o problema. Tudo bem? Se eu andar um pouquinho mais, tá? Eu sei que a derivada vai ser um pouco maior que a anterior. Vocês concordam comigo? A reta tangente está um pouquinho mais inclinada para cima. Então eu vou escolher que esse novo valor seja 2. Não, de novo, não necessariamente é 2. É só uma questão de teoria que eu só estou entendendo junto com vocês, que é um pouquinho maior. E se eu continuar esse processo, andando mais um pouquinho, eu estou vendo que no terceiro ponto aqui, a derivada cresceu mais ainda. Então eu vou chutar que esse valor para o qual ela cresceu é 3. De novo, sempre derivada positiva. Tudo bem? Beleza. Vou para o próximo. Aí eu descobri que é, por exemplo, 4. Então eu estou até aqui nesses 4 pontos, sempre mudando, e a derivada sempre aumentando. Ou seja, a inclinação da reta tangente está aumentando. Só que agora, quando eu dou o próximo passo, tá? Ou seja, ando mais um pouquinho, eu me dou conta que decresceu um pouco esse valor. Não quer dizer que ela virou negativa, mas ela decresceu. Ou seja, a inclinação, que era, por exemplo, 4, ela baixou um pouquinho. Então eu vou chutar que seja 3 novamente. E se eu andar de novo, tá? Eu vou ver que essa inclinação vai continuar um pouquinho baixa. Ou vai baixar um pouquinho mais, melhor dizendo, tá? Mas mesmo assim continua positiva. Então vamos dizer que ela vai para 2. Tranquilo? E por fim, se eu andar mais um pouquinho, eu estou baixando mais um pouquinho ainda essa inclinação. Tudo bem? Fechando assim uma ideia de eu escolhi 7 pontos específicos para tentar fazer vocês entenderem o que é concavidade ou como a gente vai definir e estudar ela. Tá? Então todos esses pontos, tá? Tem valores que eu estipulei, tá? Eu estipulei sendo 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, tá? Como sendo valores, todos condizem com o desenho, porque é derivada positiva, né? Mas todos condizem com aquilo que eu acabei de ver com vocês, ou seja, cresceu até certo ponto, depois decresceu e assim por diante, tá? Mas continuou todos positivos, tudo bem? Tá bem, então todos esses pontos eu vou marcar aqui, tá? Estão aí todos eles marcados, tá? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, tá? Ou seja, totalizando 7 pontos. Eu vou separar um pouquinho isso. Como assim? Eu vou separar dois gráficos, tá? Primeiro, o primeiro gráfico que está ali para vocês, tá? É o gráfico da função em si, tá? É o gráfico da derivada. O segundo, vejam o movimento que eu vou fazer, ele resulta numa derivada que vai ser tipo uma parábola, tá? Ou seja, ela cresce até certo ponto e decresce até outro. Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, de novo, olha o gráfico separado, os dois, tá? Eu tenho um conjunto de pontos
Se esse conjunto de pontos eu colocar em respectivos valores, né, como eu os defini, eles vão resultar em valores mais ou menos dessa ideia. Se eu for escolher uma função que passe por esses valores, tá, seria uma função desse tipo. Agora pensa comigo. A primeira função, aquela que eu estou querendo analisar com cavidade para cima, para baixo, positivo ou negativo, é a da esquerda. É aquela que eu vou chamar de f de x. E todos esses pontos à direita, da função à direita, são pontos que eu estipulei usando o quê? A derivada. Então essa função é a derivada da f. Tudo bem? Então pensa comigo, do lado esquerdo eu tenho a função que eu estou estudando, do lado direito eu tenho a derivada. Eu não vou conseguir usar a derivada para definir concavidade. Mas eu posso tentar aqui olhar com muito carinho e ver que nas duas faixas exatamente iguais, tá? Não é a mesma função, mas nestas duas faixas exatamente iguais, a faixa azul, que quer dizer côncava para cima, e a faixa vermelha, que côncava para baixo, eu repeti essas faixas no gráfico da derivada, ou seja, essas faixas são uma que vai de A até C e outra que vai de C até B, tá? E nessas faixas azul e vermelha, algo acontece. O que algo acontece olhando para o segundo gráfico? A gente vai ter a derivada da f' positiva na primeira faixa, mediante o que a gente acaba de estudar, quando a gente estuda crescimento, e a gente vai ter a derivada da f' negativa na segunda faixa. Agora pensa comigo. Antes, para analisar crescimento, a gente analisava a derivada da f. Agora, neste gráfico à direita, a gente está analisando a derivada da f'. Se a derivada da f é f', o que será a derivada da f'? Só pode ser a f duas linhas. Então, na primeira faixa, eu tenho a f duas linhas, ou seja, como é que eu tenho que ler essa f duas linhas, ou derivada segunda? Tem que ler como a derivada de f', ou a derivada da derivada, tudo bem? Então, na primeira faixa, eu tenho claramente, tá, f duas linhas positiva, e na segunda faixa, f duas linhas negativa, tá, mediante o gráfico que eu acabo de encontrar. Só que essas faixas coincidem com o quê? Bom, essas faixas coincidem com exatamente os valores ou pontos, valores de x ou intervalos nos quais eu estou estudando concavidade. Então é claro para mim, tá? Espero que para vocês também, que nós temos aqui na primeira faixa, concavidade para cima, a garantia de que sempre teremos a segunda derivada positiva. E concavidade para baixo, a garantia que teremos sempre segunda derivada negativa. Tá? E isso é de fato tudo aquilo que a gente precisa. A gente precisa só saber que numa faixa de concavidade para cima acontecerá segunda derivada positiva e respectivamente de concavidade para baixo ou negativa acontecerá segunda derivada negativa. Tudo bem? É tudo isso que eu preciso saber para descobrir concavidade. Tá? Então a gente pode definir, pode separar, tá? Bem definidinho o que é côncava para cima ou côncava para baixo. Só isso que eu preciso. Tudo bem? Então, para que isso fique bem claro mesmo, a gente vai fazer um exemplo. Tá? Eu vou escolher o mesmo exemplo anterior, tá? Só que agora eu vou analisar concavidade, não mais crescimento e decrescimento, até porque eu já sei quando é que cresce, quando é que decresce. Tá? Então vamos colocar aqui o gráfico dela, que a gente já sabe, sabemos as raízes, sabemos muitas coisas, né? E eu vou marcar uma faixa aqui que claramente é côncava para cima e uma que claramente é côncava para baixo. Tá? A côncava para cima é de 0 em diante e a côncava para baixo é de menos infinito até 0. Tá? Eu já sei disso, mas é melhor a gente formalizar, entender e ver que tudo isso funciona de fato. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos à teoria. Tá? A gente acabou de descobrir que f duas linhas, positiva ou negativa, me darão as respostas. Né? Para chegar em f duas linhas, eu não posso fazer nada a não ser derivar pelo menos uma vez, e aí sim derivar pela segunda. Tá? Que nesse caso, a segunda derivada será 6x, para que eu possa descobrir. Tudo bem? Tá bom. Então aqui ela vai ser côncava para cima quando a segunda derivada for positiva, ou seja, quando 6x for maior que zero, ou ainda quando x for maior que zero. Tudo bem? E ela será côncava para baixo quando f duas linhas for negativa, ou quando 6x for negativo ou menor que zero, ou quando x for menor que zero. Tá? E a gente já sabia disso, tá? Olhando para as duas faixas, que era bem simples de entender, bem visual. Tudo bem? Tá bom. Como é que a gente escreve isso? De menos infinito a zero, côncava para baixo, tá? E de menos infinito, de zero a mais infinito, côncava para cima. Aqui ficou trocado, tá? Mas vocês entenderam. É côncava para cima, de zero a mais infinito, e côncava para baixo, de menos infinito a zero. Tudo bem? Tá? Onde aquele ponto lá, no caso aqui é zero, tá? É um dos pontos mais importantes. A gente vai chamar de ponto de inflexão. Tá? Então, ponto de inflexão é quando troca a nossa concavidade. Neste exemplo aqui, ela é côncava para baixo e naquele ponto, x igual a zero, tá? Ela vai trocar a sua concavidade, ou seja, ele é um ponto de inflexão. Tudo bem? Então tá. Tá,
Então vamos para um outro exemplo aqui, tá? Um pouquinho mais difícil, tá? Mas não tanto, tá? Um exemplo que foge um pouquinho da parte de polinômios, mas tudo bem. Então vamos supor que a nossa função agora f de x é x vezes n menos x, tá? Então tá. Vamos supor que a gente saiba o gráfico dessa função, tá? Nada demais. Mas a gente poderia, não tem problema nenhum, a gente poderia não saber o gráfico dessa função. A gente conseguiria, inclusive, bem fácil identificar onde seria a côncava para baixo e para cima, tá? Nesse gráfico, né, dá a entender que tem um pedaço ali, eu sei que é difícil de ver porque é um decaimento leve, mas é um decaimento ali que faz com que aquele pedaço, essa faixinha azul, faça com que a função seja côncava para cima. E um pouco mais claro de ver, tá, onde ela é côncava para baixo. Tá? E existe uma troca, obviamente, em algum ponto. Tá? Essa função cruza ali em zero, tá? E esse ponto dessa troca de concavidade, ou ponto de inflexão, tá? É esse ponto que está marcado aí como interrogação. É tudo que eu quero saber. Tá? Então vamos supor que eu quero definir os intervalos. Para eu definir isso, né, basta que eu descubra aquele pontinho ali, onde troca. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Bom, eu vou usar aquilo que eu acabei de ver. Tá? Em outras palavras, eu vou derivar a primeira vez e vou derivar a segunda para chegar, tá, na segunda derivada, que é o que me interessa, né, para calcular a concavidade. Tá? A primeira derivada aqui é simples, faz uma regra do produto, tá? Dá 1, depois dá 1 vezes o derivado de x, né, que é 1, perdão, vezes n menos x, e depois x é a derivada de n menos x, que dá menos x e n menos x. Isolando ali, dá isso. Fazendo o mesmo processo com a segunda, a gente tem a derivada, tá? E é a derivada segunda, tá, que é o que me interessa. Então aqui eu sei, por exemplo, né, que x menos 2 vezes n menos x maior que zero vai me dar um ponto, tá, específico, um valor de x, tá, que vai fazer com que, né, essa derivada ou acima desse ponto vai ser sempre positivo. Esse ponto, tá, é um valor, né, que eu descubro quando faço aquilo ali ser igual a zero, né, aquela troca ser igual a zero. Primeiro, pessoal, n menos x nunca é zero, tá? Então eu sei que só poderia ser zero se aquele parênteses ou resultasse em zero, ou o valor que é colocado ali resultasse em zero. Esse valor é 2, né? Então claramente isso aqui vai ser maior que zero quando, né, x menos 2 for maior que zero, porque n menos x, tá, é sempre maior que zero, tá? Então não faz diferença para nós. Ou consequentemente x maior que 2. Aí eu acabo de descobrir, tá, que ela é côncava para cima para valores de x maiores do que 2. Então aquela faixa em azul, ela inicia em 2, tá? Se eu fizer a mesma ideia, ó, tudo igual, só que pensando na segunda derivada negativa e consequentemente onde ela é côncava para baixo, tá? O resultado é similar. Eu vou ter que ela vai ser negativa, que só vai ser negativa quando o parênteses for negativo, porque de novo, n menos x é sempre positivo, tá? E aí consequentemente quando x for menor do que 2. Então eu acabo de descobrir, né, que as faixas são uma faixa que vai até 2 e outra que começa no 2 e aumenta para o valor de x, ou seja, ela é côncava para baixo, tá, de menos infinito a 2, e côncava para cima de 2 até mais infinito. Então, a gente pode dizer exatamente isso, tá? Côncava para cima de 2 é mais infinito, côncava para baixo de menos infinito até 2. Tranquilo? E aí tem um pontinho aqui que é o pontinho mais importante, que é o pontinho x igual a 2, que obviamente é onde troca a concavidade, tá? A gente acabou de ver isso, e é aquilo que a gente acaba de chamar de ponto de inflexão. Então, o ponto de inflexão é uma coordenada x e y, né? Mas o valor de x desse ponto de inflexão é x igual a 2. Tranquilo? Tá? Então, posso trocar ali, posso dizer que esse valor é 2. Tudo bem que eu tenha feito o gráfico antes, mas a gente poderia ter analisado, tá, isso sem esse gráfico, tá? E é uma das coisas que a gente vai fazer na próxima aula, tá? A gente vai fazer um estudo completo de gráficos, a gente vai aprender a montar gráficos do zero, tá? Simplesmente com as ferramentas que a gente aprendeu, que é derivar, descobrir máximos e mínimos, que a gente vai ver na próxima aula, tá? E junto com as ferramentas de crescimento, decrescimento, concavidade, positivo e negativo, que é o que a gente acaba de ver, a gente vai poder definir qualquer tipo de gráfico, inclusive gráficos não polinomiais também. Tudo bem? Então tá, até a próxima aula.